estão felizes? Vocês estão gostando? Agora isso aí vocês não esperavam, né? Essa aí eu inventei. Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Jesus, porque foi você que criou isso aqui, foi você que criou esse encontro. A gente só te ouviu e te obedeceu, Senhor. Eu peço, por favor, Santo Espírito, que o Senhor tire a pressa do nosso coração, tire a ansiedade do nosso coração. Nós não queremos ter pressa de sair de perto de você, Jesus, para cumprir um protocolo, sabe? A gente não quer ter pressa, Jesus, de sair de perto de você, Senhor, só porque talvez eu tenha que falar alguma coisa. Jesus, eu posso me calar se você quiser, Jesus. Nós podemos nos calar e só ficar aqui, Jesus, se você quiser. Nós não queremos ter pressa para cumprir nada, Senhor, que a nossa mente tenha gerado de expectativa. Nós não queremos ter pressa para sair do culto, Senhor, que é seu. Nós não queremos sair, Senhor, da sua presença correndo, Senhor, porque nós temos outras preocupações, outros amores lá fora, Senhor, e a gente não tem nem coragem de falar isso para você. Senhor, por favor, conserta o nosso coração, realinha, Senhor, as nossas prioridades. Senhor, por favor, qualquer coração que esteja aqui endurecido, Senhor, que esteja desapercebido, desatento, distraído, pela autoridade do Teu nome, Jesus, traga-os para a Tua presença, Senhor. Traga-os para cá, Jesus, para que você fale com a gente, por favor, Espírito Santo, por favor. Amém. Vocês estão felizes de novo? Agora eu falo, vocês estão gostando? Agora vocês já sabem, estou gostando. Sabe, a gente estava cantando aqui, eu lembrei de um episódio, e assim, ó, não é para vocês fazerem a mesma coisa que eu fiz, tá? Mas só para, assim, era uma parada muito ruim que eu vivi, mas aí foi uma forma didática que Jesus me fez entender essa canção que a gente estava cantando aqui de Jeremias. Quando eu era um projeto de noia, eu andava muito louco por aí, por outros meios, onde a fonte não era Jesus. Eu lembro que um dia, cara, eu estava muito chapado e eu estava chegando em casa. Eu não tinha força nem para sair do carro, velho. Tamanha o nível que eu tava de zoado. E aí, tipo, eu dormi no carro na porta de casa, cara. Ruim. Aí a gente tava cantando essa canção aqui, e aí eu lembrei desse episódio. E assim, quando as pessoas bebem demais, elas perdem a força, perdem o reflexo, perdem a capacidade de se defender, de responder, de fazer qualquer coisa. Quando você está muito chapado, você não precisa experimentar disso, tá? Pega só o exemplo que eu estou dando e acredita porque é verdade. Você não precisa ficar muito louco para, vou ver se é verdade. É verdade mesmo. Então olha só, quando a gente se embriagar do vinho de Jesus de verdade, do Espírito Santo de verdade, toda essa vontade que a gente tem de reagir, toda essa vontade que a gente tem de fazer alguma coisa na força do braço, mano, isso aí é anulado. Sabe, quando a gente estiver de verdade chapado de Jesus, mano, é como a gente tem falado que você tem morrido feliz, você está feliz, está morrendo, é isso, é morte. O quanto do vinho de Deus, mano, chapar a gente é tido como louco, né? Porque as coisas talvez que você vai fazer, que você vai falar, não vai fazer sentido para as pessoas, e não faz sentido nem para a gente. Mas a gente perde a capacidade de se defender e aí você fica vulnerável. E Jeremias fala, eu estou chapado por causa das suas santas palavras. Por causa do que Jesus fez, por causa do que Jesus está fazendo em nós, eu estou chapado, eu estou sem como reagir. E é isso, era só um parênteses. Vamos lá. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 4, vou ler bem rápido, vou ler até o 3 antes. Fala assim, ó: pois eles não conhecem a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Assim, acabam rejeitando a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para que todo que crer nele seja declarado justo. Então olha só, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente recebeu sobre o que a gente acha de igreja, na verdade precisa apontar para Cristo, precisa nos levar a conhecer Cristo. Sabe, Deus estabeleceu esse novo tempo, para que a salvação, para que o acesso fosse por meio de Cristo. É um novo tempo, é um novo método, sabe? Mas eu queria falar de um assunto de um jeito mais prático para a gente. Porque cada um de nós que está aqui veio para cá por algum motivo. Cada um que está aqui veio pelo próprio motivo, por motivações ou vontades pessoais. Mas assim, eu acredito que de alguma forma alguém falou de Jesus para nós. De alguma forma a gente ouviu falar de Jesus, ouviu falar que existe uma vida melhor para ser vivida.
Obrigado, mano. Então eu acredito que essa é a forma como a gente veio parar aqui. De alguma forma, a situação que a gente pode ter vivido, passado na vida, uma coisa ruim, uma coisa que a gente não esperava, fez gerar em nós essa, cara, eu preciso resolver minha vida, eu preciso mudar de vida, eu preciso sair desse lugar. E de repente, alguém falou para você, ou você viu na internet, ou você viu na televisão, você leu alguma coisa, que alguém falou assim, cara, eu tenho a solução para esse problema, Jesus pode mudar a sua vida, você precisa ir na igreja, vamos na igreja comigo, cara. Então, aí a gente veio aqui. Então, olha só, alguém assumiu a responsa de testemunhar de Jesus. Seja com a vida, seja com palavras, seja com um post no Instagram. Alguém assumiu essa responsa de comunicar sobre Jesus. E essa é a onda que a igreja vive desde que ela foi fundada. Pessoas contam sobre Jesus e contam umas às outras e vem passando de um para o outro, pessoas improváveis e imperfeitas, cheias de problema também, mas elas contam umas às outras, contam com palavras, com a vida, enfim. E isso vem passando de geração em geração e por isso nós estamos aqui hoje. Porque desde lá de quando foi fundada a igreja, alguém assumiu a responsa de ser testemunha. Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas. E alguém abraçou isso e foi testemunha. O que é testemunha? Testemunha é alguém que viu alguma coisa. É alguém que conhece sobre algum assunto. E isso não é só sobre o assunto do evangelho. Testemunha é isso na real. Então, todo o assunto, se você é testemunha de alguma coisa, é porque você sabe de alguma coisa. Seja porque simplesmente você sabe, ou porque você viu, ou você estava um pouco perto. Então, se você vai testemunhar de alguém, é porque você viu essa pessoa fazer alguma coisa, ou você conhece essa pessoa, ou você ouviu alguma história sobre o fato que aconteceu. Então, olha só, nós somos testemunhas de Cristo, amém? Você é testemunha de Jesus? Então é isso. E para que serve, cara, o testemunho e essa informação que a gente carrega? A resposta é bem simples, é para ser compartilhado. Então, tudo que a gente viveu, a forma como a gente conheceu Jesus, tem uma finalidade: ser a gente compartilhar. Não é a única finalidade, mas é uma das. Compartilhar da forma como a gente conheceu Jesus. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 13 e 14, fala assim, ó: Por todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Como, porém, eles pedirão a Ele que os salve, se não crerem nele? E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém fale a eles? Então, olha só, Jesus, Deus, tem um desejo intenso de salvar as pessoas. E Ele criou esse método de que testemunhas, de que pessoas como nós, cheias de problemas, cheias de coisas para resolver, lutando contra a carne, vencendo em Cristo, que nós pudéssemos participar disso que Ele criou. A igreja, de passar uns aos outros a informação que nós recebemos de Jesus. Nenhum tipo de fé pode existir se não houver uma mínima informação sobre o assunto. E assim, às vezes, a gente acha que não seja sobrenatural, acreditar em Deus e a fé que a gente carrega é sobrenatural, porque é o Espírito que faz isso nascer. Mas o que acontece? Para que o Espírito gere isso em nós, a gente precisa receber uma mínima informação. Porque não tem como, é isso que ele está falando aqui, ó. Como que as pessoas vão crer em Deus se elas nunca ouviram falar de Deus? Como que elas vão pedir por salvação se elas não conhecem? E como é que elas vão conhecer se não tem quem fale? Então não é algo que a gente pode fazer pelas pessoas. O que a gente pode fazer uns pelos outros é compartilhar do Cristo que cada um de nós recebeu, a informação simples e comum que cada um recebeu. E aí o criar fé, o gerar a fé, acreditar nisso, é com o Espírito Santo. Então a gente não tem o compromisso de às vezes de ficar explicando muita coisa, sabe, de querer enfiar a goela abaixo, fazer a pessoa se convencer, a gente tentar convencer. Cara, o nosso compromisso é ser testemunha, é falar daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós vimos, ouvimos. Esse é o nosso compromisso. Se a pessoa vai acreditar, o que o Espírito Santo vai fazer com aquela informação, cara, não é mais nossa resposta. E aí, como que nós viemos parar aqui?
Sabe, a minha história, a maioria aqui já ouviu, e eu vim por motivos diferentes, né? A minha vontade era ser um bom pai para minha família, um bom marido, e Jesus pegou isso e lá sou eu, nunca mais eu saí. Mas não faz tanto tempo, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez essa seja a sua motivação e talvez esse seja o seu poço. Só que, cara, o sucesso nessas áreas que é a primeira atração nossa por Jesus, o sucesso nisso não é suficiente. Porque a gente vem pela motivação errada. A gente vem querendo só resolver nosso problema, só resolver nosso casamento, só resolver nossa empresa, só melhorar o emprego, ou só ser uma pessoa mais agradável na sociedade. E você pode alcançar isso, mas quando você alcançar isso, você vai ver que não é suficiente. Porque até essas coisas que são legais, são boas, não é ruim. Até essas coisas, cara, não mata a sede da alma. Então a gente vem às vezes para a igreja, porque a gente acha que estando no ambiente da igreja, as coisas vão, nossa, vai mudar, e nossa, eu preciso de Deus. Mas daí a gente vem aqui no domingo, e volta no outro domingo, e volta no outro, e tem outras reuniões, a gente fica indo, mas com a expectativa errada. Buscando satisfação para a alma num lugar onde, mano, não vai satisfazer. Não é essa água que vai satisfazer a alma, a sede que tem. Então a gente conquista coisas, aí você vê, nossa, mas isso aqui não é suficiente. Aí você quer mais um pouquinho. Aí você é promovido no trabalho, aí, nossa, quero ser chefe. Aí eu quero ser chefe do chefe. Aí eu quero ser Deus do chefe. Aí você começa, tá ligado? Porque a alma, é uma loucura. Ela quer mais. E a única coisa que satisfaz de verdade esse buraco, essa fome louca, é Cristo. Porque daí quando a gente experimenta de Jesus, você não precisa estar necessariamente na igreja, você não precisa necessariamente estar num ambiente que é tido como religioso. Você pode estar lá na sua casa, lavando sua louça, você pode estar na rua fazendo seu trampo, aí Jesus vem e você fala, nossa, cara, isso aqui eu conheço, Jesus. Aí a alma, velho, a alma descansa, você fala, meu Deus, eu não quero mais sair daqui. É isso aqui que eu quero ficar. Eu experimentei de Jesus essas semanas, cara, que eu não estava conseguindo trampar. Eu falei pro Lê, cara, parecia que Jesus estava do meu lado no carro, assim, ó. Eu comecei a chorar, comecei a dar risada. Aí daqui a pouco entrava um passageiro, daqui a pouco eu tinha que fazer alguma coisa. E eu ali chorando, tentando segurar, os outros olhando, eu vi que os outros na rua ficavam olhando. Eu falei, não tô nem aí, azar, velho, tá muito da hora isso aqui, cara. Sabe, cara, e aí é pra você ver que louco, porque se a gente não experimentar isso, cara, durante a semana, a gente vem aqui pro domingo e fica esperando que aconteça alguma coisa no domingo. Aí é legal porque as músicas são top, a banda é muito da hora e os caras carregam a unção de Deus, mas aí a gente fica bebendo da unção dos caras e não tá bebendo de Jesus. E isso não mata a nossa sede, cara. Aí você vem aqui esperando que alguém levante e fale uma palavra cheia, é da hora, mas aí você vem, você tá olhando assim, ó, você tá bebendo da unção que esse cara tá bebendo. Isso que está acontecendo aqui é o fim da lei, é apontando para Cristo. Tudo que passa nessa plataforma é apontando para Cristo, para que todos nós possamos ir lá em Cristo, beber dessa fonte. Não é para ficar aqui um bebendo da unção do outro e surfando a onda da presença de Jesus que alguém está carregando, que alguém experimentou. Não faz sentido algum, cara. Vai acabar em nós mesmos. Vai acabar sempre em nós mesmos. A função da igreja é capacitar uns aos outros para que a gente possa lá fora manifestar o Cristo que nós recebemos. Se a gente não tiver firme nisso, crescendo, amadurecendo nisso, quando chegar lá fora, a gente começa a apresentar, sabe o que para as pessoas? Religião. A igreja. Quantas pessoas você já ouviu falar? Evangelizar dessa forma, talvez não seja tão errado, mas no contexto do que nós estamos conversando aqui, eu acredito que existe uma forma mais excelente. Você vai conversar com a pessoa sobre Jesus, e ao invés de você falar sobre Jesus, você fala para ele vir na igreja. Mano, você tem que ir na minha igreja. Não que aqui não seja da hora, porque eu gosto demais da nossa igreja, aqui é muito da hora mesmo. Mas se a gente não falar para esse cara que ele precisa encontrar Jesus, ele vai vir aqui com a expectativa da igreja. Aí ele vai vir aqui e vai ver, nossa, mano, muito da hora isso aqui, que da hora. Aí ele sente uma emoção, sente um negocinho. Aí domingo que vem ele continua vindo. E se a gente não chegar nele e falar assim, mano, esse rolê é da hora, né? Mas existe uma fonte que você precisa beber, uma água que você precisa beber, aonde a sua expectativa não vai estar nessas paradas. Isso é importante, isso é da hora, a gente curte pra caramba, mas tem uma parada maior, mais excelente pra gente buscar junto, cara. E você precisa beber disso que eu estou bebendo. Vamos comigo, vamos beber dessa água que eu estou bebendo. É lá na igreja mesmo. Lá faz parte. É lá no GC, é lá na mesa um com o outro, trocando ideia. Mas também pode ser lá na sua casa, enquanto você lava sua louça, enquanto você lava seu banheiro, enquanto você faz suas tarefas comuns, enquanto você serve seu patrão, enquanto você serve os funcionários, enquanto você serve a sociedade. Não existe um lugar físico.
O problema nosso é que a gente às vezes acha que a fé que o Espírito Santo gera em nós é para a gente empoçar a igreja e isso aqui tornar uma grande lagoa, e a gente trazer gente, vai trazendo gente, evangelismo, aquela loucura, vamos encher isso aqui de gente. Aí enche de gente e ninguém assume a responsabilidade por ninguém apresenta Jesus para ninguém. Aí a igreja está inchada, cheia de gente, mas gente imatura, gente doente. E não que a gente não tenha problema, e não tenha problemas, doenças para ser curada, mas é curada em Jesus. Se alguém não se levantar, se a gente não se levantar e falar, cara, tá todo mundo aqui muito zoado, mas mano, Jesus é a nossa fonte, cara, a gente precisa ir para lá. Senão a gente começa a se tornar uma igreja inchada, mas com pouca saúde, com um pouco de Jesus. Hebreus no capítulo 11 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente procura por Deus por soluções imediatas, né? Igual o miojo que você faz lá na sua casa, você põe lá, você quer que faça rapidinho, você está com fome, o que você quer? Matar a fome rapidão. Só quer uma coisa para matar a sua fome, rápido. Você não está nem ligando se é saudável, se não é, você só quer que seja rápido. E a gente vem para Jesus assim, com um problema, acho que eu posso falar isso, desgraçado. E a gente vem, cara, só que a gente acha que é só aquilo ali, sabe? Só aquilo que a gente está vendo, mas o problema é muito maior do que existe dentro de nós. Mas a gente vem só querendo matar a fome. A gente só quer comer um miojo só ali para dar uma desbaratinada na fome e está tudo certo. Só quer comer alguma coisa rápida. A gente quer que Deus faça rápido as coisas, resolva minha vida rápido, Jesus. E por isso a gente não pode ter pressa de sair da presença de Jesus. A gente não pode ter pressa de sair do ambiente, não pode ter pressa com as coisas de Deus, não pode ter pressa no relacionamento com Deus. A gente tem coisas para resolver na vida, tem agenda, tem compromisso, tem. Mas será que a gente está disposto a parar tudo quando Jesus fala, mano, quando você percebe no seu espírito que, cara, Jesus está aqui comigo, cara, meu Deus, cara, será que a gente está disposto a dar uma parada na agenda, atrasar as coisas? Porque a gente se atrasa por um monte de coisa. Por que a gente não pode atrasar as paradas por causa de Jesus? A gente se prende nessa parada de, não vou, não posso, tem vários compromissos. E Jesus está chamando a gente para um relacionamento, para um tempo de comunhão com Ele. E a gente, não, Jesus, 5 minutos o senhor tem, hein? Fala tudo logo aí que, tem que ir lá fazer umas paradas aí. Sabe, essa fé, ela é necessária, velho. Porque senão a gente não vai conhecer Jesus. Mas antes de ser gerada essa fé, alguém depositou sobre a nossa consciência, sobre a nossa mente, uma informação sobre Jesus. E aí o Espírito Santo pegou isso e transformou num pedacinho de fé. Então você acreditou que era possível mudar de vida. Você acreditou, eu acreditei que era possível ser um bom pai. Eu acreditei que era possível ser um bom marido. Eu estou aprendendo, eu sou bem ruim, mas eu estou aprendendo. Mas eu sei que é possível. Então, gerou uma fagulhazinha de fé dentro de mim. Eu falei, cara, eu preciso conhecer Jesus. E aí essa curiosidade fez eu começar a conhecer Jesus. Só que daí eu comecei a ver que não era só isso que tinha para acertar dentro de mim. Tinha muita coisa. Que o problema não era só ser um bom pai. Não era só eu parar de beber e usar droga aí. Não era só isso. Isso aí era só a fome rápida que eu queria parar. Era só o miojo que eu queria resolver meu problema aqui. E Jesus foi começando a trocar umas ideias e mostrar. E o relacionamento foi amadurecendo. Eu fui vendo, falei, caraca, mano, o problema é muito maior, né? Não é só essa fome rápida. Mas o que é interessante é que essa fé não é uma virtude humana. Não é uma parada nem que a gente pode fazer pelas pessoas e nem que as pessoas podem fazer por elas mesmas. A gente deposita essa informação, a gente troca a ideia, a gente conversa, fala, Jesus fez isso e isso, Jesus é bom para mim, assim, assim. E você compartilha do seu testemunho, né? Testemunho de vida. E aí é o presente de Deus desenvolver essa fé, esse acreditar, e não só na informação, mas em quem está fazendo por trás da informação. O objetivo da fé deve ser que a gente leve pessoas e para que a gente mesmo conheça a Cristo como a fonte suficiente de tudo, todas as nossas vidas, de tudo na nossa vida, todo assunto. Eu acho que todo mundo que é ser humano tem um problema com isso de separar alguns assuntos, né? Quando a gente vem para a religião, vamos falar assim, a gente acha que esse assunto que é de Deus, esse assunto aqui não é, esse aqui é a minha vida, esse aqui, mano, Jesus precisa ser a fonte de toda a satisfação da nossa vida, toda. Não é só do ambiente de estar aqui na igreja e chorar uma meia hora e beleza.
é toda a nossa vida. Toda a nossa vida. O que o Julião compartilhou aqui é uma parada muito genuína e simples, da forma como ele está conhecendo Jesus nas finanças. Não precisa, não estou desmerecendo o lance de não precisa ler a Bíblia. Lógico que precisa. Mas a gente já ouviu nessa plataforma que é um lance da gente se tornar a palavra que a gente está lendo. Então a gente não está citando às vezes um versículo, um endereço, mas aquilo que está fluindo de nós é vida e foi gerado lá, está vindo de lá. E se você tiver a curiosidade, vai lá procurar para você ver. Se você está duvidando, vai lá procurar para você ver, porque está lá. Jesus precisa ser suficiente nas nossas finanças. Nós não podemos ter o coração e o bolso preso nisso, deixando de lado, porque esse assunto aqui, Jesus, não é tão interessante para Jesus, porque tem outros caras lá que estão bem mais de vida do que eu, então eles dão com mais generosidade do que eu. Mas e a medida que cada um de nós recebeu? E a medida de fé que cada um recebeu, para que a gente possa responder a isso? Então, um dos objetivos da fé é que a gente conheça Jesus como a fonte de tudo na nossa vida. Se a gente está buscando paz, alegria, satisfação, tranquilidade em qualquer outro lugar que não seja Jesus, cara, isso pode dar muito ruim pra gente, pode dar muito ruim pra você, velho. Então às vezes a gente busca em fontes alternativas, a gente acha que vindo na igreja vai dar certo, a gente acha que conquistando uma profissão muito legal vai dar certo, a gente começa a comprar coisas, a gente começa a buscar mais saúde. E tudo bem, são coisas legais, cara, são coisas boas, mas isso não pode ser a fonte. Não pode ser ali o sucesso nessas paradas, a fonte da satisfação da nossa alma. Um outro objetivo da fé, foi o que eu comentei, é para que a gente não imposse pessoas dentro da igreja, não é ficar trazendo pessoas para dentro da igreja, mas é um enviar das pessoas à igreja. Porque a gente passa muito mais tempo lá fora do que aqui dentro. Então quando a gente manda pessoas para a igreja, imposta pessoas aqui, é aquilo que eu falei. Você está lá no seu trampo, mano, você tem que ir lá na minha igreja, O cara vem aqui, às vezes você nem troca ideia com o cara, você não conecta ele com ninguém, você não conversa com ele durante a semana sobre, mano, e aí, como é que tá seu coração, como é que foi, o que você achou lá, como é que foi, mano, foi da hora, né? E sabe, vai gerando uma expectativa, vai cavando ali, vai procurando, vai desenvolvendo um assunto, um diálogo, um interesse. A hora que você vê que ele entendeu, mano, dá mais uma informaçãozinha para ele, dá mais um pedaço de pão para ele. Porque senão a gente fica trazendo pessoas aqui e só traz. E vai juntando gente. Ou nem traz, né? Às vezes a gente nem faz isso. Mas a fé, velho, essa fé que nós temos precisa ser uma fé prática, precisa ser uma fé ativa, uma fé que a gente pratica de verdade. Porque senão a gente fica acreditando em meias palavras, em meias verdades, em meias coisas, a gente escolhe no que a gente quer acreditar. Mas Jesus disse que nós seríamos testemunha, então a gente precisa acreditar nisso e ser prático com isso. E enviar pessoas à igreja para se tornar igreja com a gente. Lá no trampo que você tá, tem pessoas lá, velho, que eles não sabem ainda que são filhos de Deus. Você precisa enviar eles para cá, mas é enviá-los para cá e ajudar a cuidar deles e despertando neles, ajudar eles para que eles possam caminhar com a gente e se desenvolvendo. Porque eu vou falar para você, dentro dele tem uma parte do pão que está faltando nessa casa. Tem uma parte do pão que você precisa comer. O pão que você recebeu, Jesus quando partiu o pão, cada um recebeu um pedacinho. E aí quando o pão se junta, aí é a unidade, aí o pão está ali junto. Sabe por que a gente às vezes não amadurece em fé? Porque a gente se recusa a se alimentar do Cristo que o nosso irmão carrega. E a gente se recusa a servir do Cristo que nós carregamos. Por isso não gera unidade, por isso que a nossa fé não cresce, porque a fé é o recebimento de uma pequena informação, que a fé, o Espírito Santo faz a gente acreditar naquilo. Aí você vai caminhando um pouquinho mais com Jesus, Jesus te dá uma outra informação, um irmão, o testemunho do irmão é uma outra informação que cai na sua cabeça. Aí o Espírito Santo gera um pouquinho mais de fé, e a fé vai amadurecendo, vai crescendo, você vai vendo outras coisas, você começa a se desenvolver em Cristo. Mas se você andar sozinho, se a gente andar sozinho, você não vai receber informação nenhuma. Ou você vai ficar buscando informação na internet de quem não tem compromisso nenhum com a sua vida. Recentemente, eu passei na frente da casa de um amigo, até compartilhei com os caras aqui da banda. E aí eu já estava incomodado, sabe, que faz tempo que eu não falava com ele. E aí eu falei, caramba, faz tempo que eu não vejo ele, não falo com ele, mas precisava achar ele. Eu perdi o número do celular dele, não achava ele no Instagram, e assim, também eu procurei pouco, eu acho. Mas aí, olha pra você ver, aí eu passei na frente da casa dele, e eu bem, fariseuzinho, bem religiosinho,
Eu falei, Jesus, o Senhor podia me dar uma oportunidade de eu poder encontrar com Ele e falar com Ele, né? Falar de Jesus para Ele. E aí eu peguei, na hora Jesus me corrigiu assim no meu espírito, falou, cara, você está esperando umas paradas muito sobrenatural acontecer, você já sabe o que tem que fazer. Cara, você já tem um celular, você já tem Instagram, você sabe o nome dele, você passa na porta da casa dele todo dia. O que mais que eu estou esperando? Eu fiquei assim, uns minutinhos assim digerindo, né? Eu falei, nossa, verdade mesmo, cara. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente já sabe que a gente é testemunha. A gente já sabe que a gente deveria abrir a boca e falar. A gente já sabe que a gente carrega algo. A gente já sabe. Só que a gente fica mistificando e, sabe, tornando muito sobrenatural, como se a fé que você recebeu não fosse sobrenatural. Como se você acha que tem capacidade de acreditar em Deus por você mesmo. Eu vou falar para você, eu não tenho, cara. Se o Espírito Santo não mover isso dentro de mim, cara, não, vixe, mano, eu sou o maior incrédulo do rolê. Porque sem o Espírito Santo, velho, não tem como. Aí a gente torna isso muito sobrenatural demais. A gente quer que Deus, sabe, do nada o cara aparecer aqui. Aí, mano, eu vou lá falar com ele porque eu estou entendendo que Jesus quer que eu fale com ele. Caramba, você está passando na porta do casa do cara todo dia. Você conhece ele, já faz umas semanas que você está com ele no coração. Eu falei, cara, você acha que veio das minhas ideias isso? Eu falei, Jesus, verdade. Às vezes eu estou criando muita expectativa em coisas sobrenaturais. Quando a fé que eu acredito, quando aquilo que está sendo gerado dentro de mim já é sobrenatural. E aí ser prático com essas paradas é a nossa responsa. É de ser prático com a fé. Não é isso que Tiago fala? Não adianta nada você acreditar e dizer que acredita em Deus se você não fizer, se você não tornar isso visível. Às vezes a gente acha que isso é só sobre obra social, né? É sobre a vida, mano. É sobre o jeito que você vive, sobre as coisas que você fala, sobre como você anda. A fé que você recebe precisa ser exposta nas coisas comuns, do jeito que você fala, do jeito que você anda, nos lugares onde você vai. Sabe o que é louco? Porque assim, a gente vai passando um tempo na igreja, a gente vai ficando tão religioso, e a gente aprende até uns termos técnicos de crente, de Deus, sobre Deus, né? E aí quando alguém pergunta pra gente no rolê aí sobre Jesus, a gente começa a apresentar um Jesus que nem a gente conhece. Não que ele não exista, não que ele não é, porque se você falar, não, mano, os olhos dele são como chama de fogo, cara, isso, você está lendo o que está escrito, mas você já viu isso aí? Você já o conheceu assim? Ou você já o conheceu como sendo um bom amigo que trouxe você e permanece sendo fiel, mesmo quando a gente não é fiel, que é amor, que é de verdade, sabe? Porque assim, talvez se a gente falar de Jesus com as nossas palavras, com aquilo que a gente conheceu de Jesus, talvez seja essa informação que a nossa cidade precisa receber. Talvez seja esse tipo de informação acessível de Jesus que as pessoas precisam receber. Porque ler lá, ele também está lendo. E talvez de alguma forma, eu não sei porquê, talvez não fez sentido para ele. Mas talvez se você abrir seu coração e falar para esse cara do jeito que você conhece Jesus, fala, cara, eu conheci Jesus como um bom pai. Cara, é um bom pai. Explica para ele com as suas palavras como Deus é um bom pai. Por que Jesus é seu amigo, cara? Por que Jesus é o que é para você? Será que a gente com as nossas palavras saberia descrever Jesus? Em João, no capítulo 1, versículo 45, um dos discípulos, quando ele encontra Jesus, ele vai até um outro amigo e falar para ele que ele encontrou o Messias. E aí ele usa as próprias palavras. Ele fala assim, eu encontrei o Messias. E olha só a simplicidade. Ele falou, é Jesus, o filho do Zé e da Maria de Nazaré. Então olha só, é simples. Ele poderia aqui citar as escrituras e tudo mais, mas cara, ele se apresentou como alguém simples para esse cara. E para mim também foi como alguém simples. E se foi para você de um jeito grandioso, pega essa informação e passa também. Não precisa ficar bolado, sabe? De achar que uma coisa ou outra. Não. Como Jesus se apresentou para você? Como você tem conhecido Jesus? E o lance que eu falei sobre criar oportunidades, Jesus mesmo cria essas oportunidades para que a gente possa conhecer Ele. Assim como Paulo criava várias oportunidades. Tem uma parte que Paulo fala assim, cara, eu me fiz de corintiano para ganhar os corintianos, eu me fiz de São Paulino para ganhar os São Paulino. Mano, eu me fiz de muito louco por aí para poder acessar esses caras, para poder falar na linguagem deles, sem comprometer a verdade que eu carrego, sem comprometer a verdade do Evangelho. Eu me comuniquei com esses caras de uma forma que eles pudessem entender. Eu não tentei ser muito sábio com os caras que não conseguiriam entender. É isso que nós estamos falando, cara.
no nosso rolê aqui tem pessoas muito sábias, muito inteligentes, intelectuais, de palavras difíceis. E tá tudo certo, essas pessoas vão comunicar para os que vão entender. Mas aqueles que carregam um vocabulário um pouco mais pobre, chucro e cheio de gíria, igual eu, mano, tá tudo certo, velho. Eu não tem como eu comunicar com os caras que são mais intelectuais, porque eu fico nervoso, eu começo a falar gíria, tá ligado? Aí eu vou tentar me enquadrar, falei, não sou eu, velho. Não sou eu. Aí sai muito humano, aí tipo, essas paradas, é porque eu não sei falar o que é, eu falo essas paradas, entendeu? Então meu vocabulário é assim, cara. Não que eu vou morrer assim, não sou nenhuma, como é que é aquela menina? Gabriela. Não, eu preciso me desenvolver, né, velho? Mas eu acho que eu tô melhorando, eu acho, sei lá também. Mas saca, então assim, às vezes a gente acha, porque a gente está andando na igreja, agora a gente recebeu uma apostila de termos técnicos sobre Deus e sobre o Evangelho, e agora eu tenho que me enquadrar aqui, e quando alguém perguntar sobre Jesus para mim, eu tenho que falar, porque Ele é soberano, Ele é Deus forte, Pai da eternidade, cara, Ele pode resolver os seus problemas e mudar a sua vida, e resgatar a sua alma. Esse cara vai olhar para você assim e vai, mano, o que esse cara tá falando, velho? Eu só queria amar um pouquinho mais minha esposa, saber de eternidade, sabe? A gente peca muito na sensibilidade do ambiente onde a gente está. Tudo bem se a gente estiver no nosso rolê aqui, a gente fala de coisas que a gente entende, né? A gente canta de coisas, às vezes a gente canta coisas que nem entende, depois Jesus explica. Mas a maioria a gente vai entendendo junto, em família, né? Mas na sociedade não adianta a gente ir com um vocabulário muito, sabe, muito gospel, muito lá das alturas, porque os caras não vão entender. E se a gente não comunicar, se a gente não falar para eles que se eles chamarem por Deus, Deus vai salvar eles, eles não vão acreditar. Se a gente não colocar informação simples e acessível na mente deles, não tem como gerar fé, porque eles não estão conseguindo entender. A mente não compreende, o coração não acredita. A mente recebe a informação e fica lá, cara, não estou entendendo isso, não estou entendendo. Não foi isso que aconteceu com o cara que estava lá na carruagem, lá lendo a parada lá? Ele estava lendo, mano, não estou entendendo. Aí vem um maluco lá correndo atrás dele. Falei, mano, você está entendendo? Eu falei, não estou. Então peraí que eu vou te explicar. É isso. E tornou simples, tornou acessível. O cara, nossa, agora eu estou entendendo. O cara respondeu na hora. Eu falei, cara, eu quero me batizar. Eu falei, louco, o cara não estava nem entendendo. O cara já está querendo se batizar. Tem gente que está aqui miliano, não tomou essa atitude. Como é que você explica Jesus, cara? Como é que você explica? Por que a gente está enquadrando Jesus num evangelho que nem é de Jesus? Numa religião que nós estamos projetando como tem que ser? Porque agora tem que ser assim, 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 assim. Deus nos livre disso, cara. Então olha só, Jesus estava... Eu queria ter uma história legal aqui. Jesus estava na Judéia e ele precisava ir lá para Galiléia. Aí ele sacou do iPhone e chamou um Uber. Só que aí ele pegou e colocou uma parada numa cidade. Não sei, acho que por isso que ele foi a pé, né? Porque ninguém ia aceitar, né? Corrida com parada, ninguém quer, né, Clebão? Aí Jesus foi na caminhadinha mesmo. Aí Jesus parou lá em Samaria e sentou num poço. O nome da região onde ele estava lá chamava Sicar. E eu fui procurar saber, Sicar tem um nome muito feio, cara. Sicar significa lugar de enganação. É desse lugar que Jesus quer tirar nós hoje, cara. Por favor, Jesus. Nós estamos habitando, Senhor, morando em lugares que não é o nosso lugar de destino, também não é o lugar que nós queremos permanecer, Senhor, porque o Senhor tem colocado luz e nos ensinado. Por favor, Jesus, nos faça te enxergar, Senhor. Muda, Senhor, a nossa mentalidade, Jesus. Muda, Senhor, o nosso coração, por favor, Jesus. Tira a gente, Senhor, da enganação, da religião, Senhor, da nossa mente caída, do nosso coração, Senhor, da nossa alma sedenta por coisas. Afasta, Senhor, de nós, Jesus, toda distração, toda pressa. Por favor, Espírito Santo de Deus, por favor, Jesus. E essa história está lá em João 4. E aí Jesus chega do rolê onde ele estava indo, ele senta lá no poço. E olha para você ver. Eu querendo que fosse muito sobrenatural e Jesus mostrando aqui que é muito simples. O criar oportunidades é muito simples. Jesus chegou lá e fez o quê? Sentou no poço, numa hora certa, porque os discípulos estavam morrendo de fome. Vai lá comprar um miojo para vocês comerem, vai comprar uma marmita lá. E foi todo mundo e Jesus ficou o quê? Sozinho, criando uma oportunidade. Porque ele sendo Deus, ele sabia que essa mulher ia vir. Mas como homem, que ele também era, ele tornou aquilo prático e acessível.
Então a gente recebe, né, uma revelação de Deus, mas a gente esquece que a gente é homem também, que a gente é, né, homem, mulher, natural, comum, pessoas comuns. Então olha só, Jesus vai lá e senta no poço e fica ali. Imagina que dava um solzão violento, Jesus ali esperando, pá, os discípulos foi, e de repente a mulher chega. Jesus criou uma oportunidade de trocar ideia com essa mulher. E olha como é que é louco, porque nem foi ela que quis Jesus, né? Porque ela só queria ir lá beber uma água, né? Igual a gente vem para a igreja. A gente só quer chapar um pouquinho e escutar umas músicas aqui. Eu só quero ser um pai melhor e um marido melhor para minha esposa. E aí Jesus puxa assunto com ela. Jesus foi, mano, você não dá um pouquinho dessa água aí para mim? Do que Jesus está falando? Às vezes a gente confunde um pouco, a gente acha que aqui Jesus já está sendo sobrenatural e falando da alma. Não, Jesus está falando daquela água ali mesmo. Porque ela chegou assim, ela chegou com a cabeça aqui, só que está indo buscar uma água. Aí Jesus fala assim, ó, você dá um pouquinho de água para mim? E aí a mulher fica o quê? A samaritana ela fica meio surpresa, porque Jesus é judeu e os dois ali não têm muita afinidade. E aí começa esse diálogo que você já conhece. E aí no meio da conversa, Jesus vai aprofundando um pouco mais o assunto, e aí já, assim, parece que Jesus ele entra no natural e sai um pouquinho e fala de coisa sobrenatural, aí ele fala um pouquinho de natural, um pouquinho de sobrenatural. Até eu fico lendo isso, eu fico, caramba, que nó que dá na cabeça, imagina essa mulher. Jesus pede água, daqui a pouco ele fala de água que mata a sede, que nunca mais vai precisar beber água. Eu falei, caramba, velho, o que esse cara tá falando? Porque, mano, de verdade, será que essa mulher nunca mais precisou beber água daquele poço? Lógico que precisou. A água natural, ela precisou beber água, velho. Mas a primeira conversa aqui, Jesus está falando com ela sobre essa água natural. Certo? Dá um pouquinho dessa água para mim. Um Jesus simples e acessível. Um Jesus que é, sabe, comum. Não é, sobrenatural demais. Não, um Jesus simples e acessível. Esse Jesus que ela conheceu. E aí ela fala isso com Jesus, né? E Jesus fala, mano, se você soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e quem está pedindo água, você me pediria, e eu te daria uma água da vida. Aí deu um nó na cabeça da mulher, porque Jesus está pedindo água para ela. Aí depois ele fala que ele tem uma água. Ela falou, mas por que você está pedindo água para mim então? Mas aí essa água aqui já um assunto já mudou. Jesus já saiu do naturalzão com ela e já está falando de outras coisas. E aí a mulher fala para ele assim, mas o senhor não tem como tirar água. E este poço é um poço muito fundo. De onde o senhor tiraria essa água viva? Além do mais, o senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó? Como pode oferecer uma água melhor do que esta? Sabe, cara, às vezes Jesus muda muito rápido assim o assunto e a gente não pega. Então às vezes Jesus está oferecendo para nós uma parada um pouco mais importante e a gente ainda está preocupado demais com a sede que a gente está tendo aqui natural demais. Então procurando coisas, trabalhando para caramba, isso é importante, a gente vai precisar fazer isso. Mas aí, será que Jesus já não ofereceu um negócio diferente? Será que Jesus já não ofereceu uma água que satisfaz plenamente? Sabe, parece que assim, às vezes Jesus vem e a gente está acostumado com uma liturgia de culto. E aí Jesus vem, foi muito louco semana passada, né, quem esteve aqui. Mas eu imagino que seja assim, Jesus vindo e falando assim, cara, tá legal o que vocês estão vendo aí, mas eu tenho uma água mais da hora, vocês querem? Aí o que essa mulher está falando aqui é isso, ela fala assim, eu tenho esse poço aqui, quem é você? O que você pode me oferecer? Quantas vezes a gente já fez isso com Jesus? Porque a gente tem uma estabilidade no emprego, Jesus. Eu tenho um trampo estável. O Senhor está falando para eu fazer outras coisas, para eu me entregar, porque o seu reino vale mais, e pá. Tá, mas eu tenho isso aqui, o que o Senhor tem para me oferecer? Eu recebi isso aqui dos meus pais, eu recebi esse estilo de culto, eu recebi aqui dos meus pais uma herança. O que o Senhor tem para me oferecer que é melhor do que eu já recebi? Jacó e os nossos antepassados, eles nos deram esse poço. E eu estou aqui bebendo desse poço. Quem é você? O que você pode me oferecer? Sabe, eu aprendi que o que a gente aprendeu, o que a gente aprendeu foi suficiente, cara, para chegar até onde a gente está. Sabe, de alguma forma essa mulher aprendeu que era suficiente aquilo, os Jacó, os antepassados ensinaram. Então olha só, até um ponto, é suficiente, foi bom. Mas nós estamos entrando numa fase com Jesus, que as coisas que a gente aprendeu trouxe a gente até aqui, mas a gente precisa beber da fonte. E começar a abandonar essa expectativa que, o que eu aprendi é assim, não pode sair nada desse ritual, Se Jesus quiser fazer tudo diferente, velho,
E se Jesus quiser um culto diferente todo domingo? E se Jesus vier aqui e ninguém subir para ministrar nada aqui? Será que nós vamos ficar tipo aqui? E aí, o que está acontecendo? E aí? Não aceito, isso aqui não é bom, isso aqui não é Deus não. Vou procurar outra coisa. Mas sabe por quê? Porque a gente não discerne Jesus no ambiente. Porque a gente está sempre esperando do jeito que a gente recebeu. E a gente não discerne nem aqui, nem muito menos lá fora, porque lá fora a distração é muito maior. Aqui está tudo voltado, né? Nós estamos aqui construindo um ambiente, a presença de Deus, nós estamos buscando Deus. Mas e lá fora, que as pessoas estão buscando outras coisas? Diferente do que eu e você estamos buscando no Espírito. Lá fora, as pessoas que não têm nem consciência dessa sede, como a gente também nem tinha. É muito mais difícil lá fora, velho, porque a distração é muito maior. Aqui dentro a gente já se distrai, imagina lá fora. Um dia Jesus falou pra mim, cara, nossa, eu tenho que parar de ficar compartilhando essas coisas, porque depois os caras me zoam. Mas Jesus, essa aqui não é tão zoada. Mas eu percebi que Jesus não era a fonte. Aí eu percebi, não faz nem tanto tempo, tá? Eu percebi que a fonte da minha alegria não estava em Cristo. Eu percebi que assim, a fonte da minha paz, da minha tranquilidade, não estava em Cristo. E às vezes eu falava e orava, mas o Espírito Santo foi colocando uma luz dentro de mim, e eu fui percebendo que a minha resposta, a forma como eu me comunicava, de verdade, assim, às vezes até no meu secreto, eu com Deus, Jesus foi trazendo entendimento, cara. Eu falei, caraca, Jesus, pior que não mesmo, mano. Pior que Jesus não está sendo suficiente, Jesus, você não está sendo suficiente para mim, cara. Eu estou procurando, sabe? Estou procurando alegria se, como o Julião falou aqui, se minha conta tiver no azulzinho lá, se eu olhar lá meu Pix, tem lá uns 10 contos lá, pelo menos. Aí eu fico feliz, aí eu descanso em Jesus. Falei, mano, mas aí a fonte não é Cristo. Eu fico feliz se as pessoas reconhecerem o meu ministério, se as pessoas reconhecerem que eu carrego de Jesus, se as pessoas reconhecerem a minha capacidade lá no meu trabalho. E é isso, a fonte não é Jesus. Eu fico feliz quando o meu marido faz alguma coisa para mim, é legal, tem que fazer mesmo. Eu fico feliz quando a minha esposa, mas aí, a gente precisa disso para ser feliz, a gente precisa disso para estar descansando em Jesus de verdade. Porque se a gente está precisando é porque Jesus não é a fonte. Nós estamos buscando em outras paradas. E é nas coisas comuns que acontece. É nas coisas comuns da vida que as paradas vão roubando o nosso coração. E a gente sem perceber, a gente está indo para o poço, não é só para beber uma água natural, mas é tentando saciar uma sede que está lá dentro. E não vai matar essa sede. Não vai. Você pode ser o cara mais incrível no seu trabalho. Você pode ter um ministério incrível. Mas se Jesus não for a fonte de tudo isso, cara, isso é uma droga, é uma porcaria, velho. Sabe o que é treta? Que a gente conhece Jesus, e se a gente não tomar cuidado, e não andar em família, a gente começa a fantasiar um Jesus, que acho que nem é Jesus. Porque Jesus, cara, que não te leva para a cruz, ele não é Jesus. Se você conhece um Jesus que está mantendo você no parquinho, esse cara não é Jesus. Eu desconfio demais desse Jesus seu. Então por isso a gente precisa andar em família, velho. Para que aquilo que está sendo gerado na sua cabeça não seja só coisa da sua cabeça. Aquilo que está sendo gerado no meu coração de expectativas e, sabe, não seja só coisa do meu coração me enganando. Preciso trazer isso para a mesa, preciso trazer isso para a família. Falei, Jesus, mano, e aí? Eu acho que é Jesus aqui onde eu passei aqui, eu acho que era. Aí no corpo você encontra testificação. Falei, cara, acho que era Jesus mesmo, hein? Acho que eu conheço isso aí é Jesus. Aí eu te pergunto, qual que é o nome do poço que você andou bebendo água esse tempo aí? Porque tem vários. Tem a profissão, tem a estabilidade financeira, tem reconhecimento, tem relacionamentos. É que a gente não tem coragem de dar nome para eles. E fica metendo louco. E aí a mulher fala assim, quando Jesus fala com ela sobre a água eterna, ela fala, por favor, Senhor, disse a mulher, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem terei de fazer essa longa caminhada até aqui para tirar água. O que ela está falando? De novo da água que ela vai ter que beber a vida inteira. E Jesus não está falando dessa água aqui mais. Jesus já mudou o assunto com ela, e ela ainda está lá. Aí ela não entende. Aí o que Jesus faz? Eu falei, cara, na moral, vou ter que meter o pé aqui mesmo, velho. Eu falei, mano, vai buscar seu marido. Aí a parada ficou feia. Porque a mulher não tinha marido.
Aí ela, não, mas eu não tenho marido, não sei o que. Ela foi contando para Jesus. E Jesus falou, você falou muito bem. Você não tem marido, você já teve um monte de gente aí, mas nenhum deles é seu marido. E nem esse que você está é seu marido. Sabe o que acontece? Às vezes esses excessos que a gente tem, na verdade está denunciando uma falta que tem na nossa alma. Essa mulher teve um monte de homem na vida, mas nem marido ela tinha. Então ela tinha uma sede na alma que fazia ela buscar em coisas, buscar nos outros, buscar nos prazeres. Então ela só queria prazer. Na consciência pequena dela ainda, era só prazer, só satisfazer o prazer. E ela não entendia que era uma sede da alma gritando. Às vezes a gente está cheio de coisas, cara, totalmente desequilibrado. A gente tem muitas qualidades. E às vezes talvez nem isso é qualidade, mas é muito bom em muita coisa. Aí você olha e você fala, cara, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo, papapá. Mas se está em excesso, você precisa olhar para dentro do seu coração e ver que um outro lado pode estar faltando. Aí o Senhor disse à mulher, Senhor, disse a mulher, percebo que o Senhor é um profeta. Aí agora chegou na estação que Jesus queria conversar com ela. Falei, agora nós estamos de igual para igual, agora você está começando a entender. E aí ela fala assim, mas me diga uma coisa, por que vocês, judeus, insistem que é lá em Jerusalém, é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, estamos dizendo que é nesse monte, onde os nossos antepassados adoraram. Então olha só, eu acho que ela começou a entender aqui, porque de alguma forma eu acredito que ela estava procurando por Deus, através do que ela recebeu dos antepassados. Eles diziam que era naquele monte, então ela tentava ir lá buscar por Deus, buscar por alguma coisa, tentando se apegar a alguma coisa, tentando matar a sede da alma. Ela procurou um monte de homem, procurou um monte de relacionamento, procurando por Deus nos montes, nos lugares aonde alguém ensinou para ela. Então lembra que eu falei, olha só, o que a gente aprendeu foi útil até aqui, mas se você encontrou Jesus, tudo que você aprendeu, cara, precisa apontar para Jesus. Porque é isso que estava falando lá, não era? Que toda a lei aponta para Cristo. Então aquilo que os samaritanos aprenderam, eles aprenderam de quem? Dos antepassados. Aquilo que o povo de Jerusalém aprendeu, os judeus aprenderam, eles aprenderam com os antepassados. Mas tudo isso apontava para Cristo. E se a gente tromba Cristo nesse poço que a gente está, e a gente não reconhece Jesus, e não está disposto a abandonar tudo para seguir Jesus e viver esse novo, nós vamos ficar lá de novo, indo lá nos poços, buscar água. Ela procurava por Deus baseada no que ela ouviu. Já viu aquelas paradas que os outros falam às vezes que, minha igreja é muito melhor, minha igreja é mais da hora, minha igreja lá, a gente tem luz, parede preta, não sei o que lá, pá. É mais ou menos isso aqui, velho. Será que tem Jesus aqui? Será que a gente está apresentando Jesus para as pessoas? Ou a gente está apresentando um cenário da igreja? Porque a nossa igreja é mais moderninha, né? Então aí você olha lá para os antepassados, e você fala, não tem Jesus lá não, tem aqui. E fica essa rivalidade. É só uma estação que mudou, brother. Aquilo que você viveu trouxe você para cá, e o que nós estamos vivendo aqui está apontando para outro lugar, e nós temos que ir. Se Jesus está direcionando, a gente tem que ir. Ouvir Jesus e ir entendendo as estações que estão mudando e indo. Aí Jesus fala para ela assim, creia em mulher, está chegando a hora quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Porque não se trata de um lugar físico. Ele fala assim, vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Então olha só, será que a gente conhece Jesus? Ou o que a gente conhece foi só uma religião que foi apresentado para a gente? Porque sejamos samaritanos ou judeus, o final do que a gente aprendeu precisa apontar para Cristo. Tudo que a gente aprendeu precisa levar a gente para Cristo. O fim da lei é Cristo. E aí essa mulher fala assim, eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo. Então olha para você ver, cara, essa mulher está vivendo uma vida muito louca, mas ela sabe sobre Jesus. De alguma forma essa mulher ouviu falar sobre Jesus. Mas como eu disse, talvez, como alguns dos nossos amigos, ou às vezes até a gente lê sobre Jesus, a gente não tem a revelação, não consegue entender, compreender. E aí Jesus está vindo encontrar com essa mulher
para tornar visível e claro para ela tudo aquilo que ela estava aprendendo e ouvindo de Jesus, porque ela sabia que o Messias viria. Ela sabia, ela falou assim: aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então ela está vivendo em sombras, e ela tem uma expectativa de que quando o Messias vier, tudo vai ficar mais claro. Talvez ela tinha até uma expectativa um pouco errada, mas Jesus foi lá para consertar até isso. E aí, era essa aqui, ó, era a informação que a alma dela precisava, que a mente dela precisava receber. E era essa sede que a alma dela gritava, e ela estava procurando em coisas, procurando em pessoas, procurando na religião que os pais dela ensinou para ela. E era nesse assunto que Jesus queria chegar com ela. E aí Jesus fala assim: ó, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você sou o Messias. Então essa mulher, a hora que ela recebe essa informação, a primeira coisa que ela faz, ela deixa o vaso que ela estava carregando, ela deixa ali no poço, e ela sai correndo para a cidade. Quando ela deixa esse vaso, a gente precisa aprender que ela está abandonando. Ela está abandonando os métodos antigos, as coisas antigas, aquilo que ela sabia fazer, que ela podia carregar com as mãos, aquilo que, vamos fazer uma figura de linguagem aqui, aquilo que ela usava para depositar, sabe, de unção, de água, de vinho. Ela tinha coisas na mão. Então ela estava carregando aquilo, e quando ela recebeu a revelação do Messias, ela abandonou aquilo, porque o rio agora flui de dentro dela. Ela bebeu de Cristo. A hora que ela recebeu a revelação de: meu Deus, eu estou de frente com o Messias, é dele que ele estava falando, não é da água do poço que eu estou buscando, essa é a água. Então aquilo, bum, dentro dela. E ela abandona a religião dela, ela abandona os métodos dela, tudo que ela sabia fazer, e é como Paulo fez. Cara, eu sou um bichão. Vou falar para você, acho que Paulo nunca escreveu isso, talvez ele foi mais humilde do que eu seria. Mano, eu sou bichão, eu sou bom, cara, eu só fui estudado, sei isso, sei aquilo, estudado com Gamaliel, eu manjo de tudo, mas cara, tudo isso para mim é um pacote de M, comparado à revelação de Cristo Jesus e da pessoa que eu vi quando eu caí, que me arrebentou, que mudou a minha mente, e eu não consigo mais me apegar a tudo que eu conheço, porque é insuficiente. É insuficiente. A alma busca por coisas insuficientes, e Cristo está falando assim: ó, beba de mim, porque aí você nunca mais vai precisar buscar nas coisas, nem na sua igreja, nem no seu devocional lá, que às vezes você idolatra até o quartinho. Busca de mim, e procure por mim, que quando Jesus se revelar a você, de formas comuns e simples no dia a dia, você vai reconhecê-lo, porque talvez a gente está com uma expectativa de um Jesus que nem a gente conhece. Por isso que a gente não tromba ele por aí, porque a gente está vivendo e imaginando um Jesus que a gente não conhece, e ele está aí, passeando pela nossa cidade, dando rolê, querendo trocar ideia com a gente, e a gente está criando expectativas, e Jesus lá sentado no poço, sentado na nossa religião, esperando: você quer tomar uma água? Ou você vai ficar jogando seu vaso lá dentro para pegar água? Eu estou aqui, Jesus sentado no nosso sistema religioso, no seu conceito sobre igreja, sobre Jesus. Jesus está sentado aí hoje, sentado esperando: você quer água? Ou você vai ficar jogando, bebendo dessa água aí? Você vai ficar procurando em relacionamentos? Você vai ficar procurando no seu sistema religioso? Nós devemos ao mundo, cara, uma informação sobre Jesus. E não é uma informação só do que a gente pode ler, porque é importante, porque ele é o que está escrito, mas uma informação acessível daquilo que nós conhecemos de Jesus. Um dia talvez tudo será pleno, talvez não será, nós o conheceremos como ele é, como de fato ele é, mas hoje nós conhecemos ele por partes, algumas pequenas partes. E por que a gente não se dedica em compartilhar essa pequena parte, para que a parte que está no nosso irmão venha até nós também, e a gente comece a se tornar uma grande parte, um grande pão, uma grande unidade? Essa mulher vai lá para a cidade dela, e isso aqui me chapou, cara, porque a gente às vezes tem vergonha da nossa história. A gente tem vergonha de falar para as pessoas que a gente era uma desgraça, que a gente era ruim, que a gente não presta. A gente tem vergonha, porque a gente agora é crente, nós tem que falar de coisas bonitinhas, nós tem que falar que a gente era ruim mesmo, cara, que se não tiver Jesus na nossa vida, nós somos uma desgraça. Um dia eu estava conversando com um amigo, cara, e aí ele tentando, assim, muito incrédulo, tá ligado? Aí ele pegou, eu falando para ele, falei: cara, minha vida, eu estou baseando minha vida em Jesus, cara, assim, na maior simplicidade, falando com ele, falei: na Bíblia, e na igreja eu gosto, pá. Ele falou: da hora, mas então se tirar, vamos supor que você sair da igreja, aí você vai ser o quê? Eu falei: mas se eu sair da igreja, eu vou ser pior do que eu era quando eu cheguei.
Se eu abandonar Jesus, eu tenho certeza. Aí ele fala, então você é mó mau caráter, hein, cara? Você é mó fraco. Por segundos, cara, isso bateu no meu coração assim, ó. Quase respondi para ele, não, eu sou bom, eu sou forte. Eu falei, não, cara, é isso mesmo. Pior que eu sou mesmo, cara. Cara, se Jesus não tiver na minha vida, velho, eu sou muito pior do que eu era, velho. Eu posso ser muito pior do que eu era. E tá tudo certo. Para ele talvez nem faça sentido, mas para mim, a hora que ele falou aquilo, eu falei, caraca, verdade mesmo, cara. Verdade mesmo. E será que a gente está disposto a assumir isso, cara? Porque essa mulher fez isso, ela voltou lá para a cidade, não voltou contando uma história linda, tá, pá, que Jesus, isso e aquilo, não. Ela falou assim, ó, eu conheci um cara, que ele falou sobre a minha vida, tudo sobre a minha vida. Então ela não está tendo vergonha de falar para as pessoas que, mano, na moral, eu acho que ela era muito tirada no rolê dela. Mas ela não está nem aí, velho. Assim, ó, eu fiz uma parte de coisa errada, eu fiz um monte de coisa ruim, mas eu encontrei um cara que ele falou sobre tudo isso. Será que ele não é o Messias? Essa mulher não está apontando para os caras voltar lá para o poço, beber água, a água que eles bebiam. Ela não está falando para eles irem lá, vamos lá no monte lá que os nossos antepassados falaram, nos ensinaram. Não, ela falou assim, ó, eu encontrei uma pessoa que falou de tudo que eu já vivi, e eu não estou nem aí se vocês vão rir de mim, eu não estou nem aí se faz sentido para vocês, eu não estou nem aí se vocês já conhecem minha história, mas eu encontrei uma pessoa, e será que ele não é o Messias? E será que ele não é Jesus? De uma forma tão comum, ela comunicou a própria vida, que as pessoas foram atraídas ao lugar onde Jesus estava, e Jesus estava onde? Sentado na religião deles. Estava lá sentado lá na igreja deles esperando. E aí, vocês querem água viva ou vocês querem ficar aí no coutinho? Vocês querem água de verdade ou vocês vão ficar vindo aqui todo domingo, de conferência em conferência, de rolê em rolê? Jesus está aqui, ó. E aí, o que vocês querem? Eu tenho uma água melhor. O que vocês querem? Você pode ficar de pé, mano. Mano, olha só, o seu testemunho é válido, cara. Você precisa começar a acreditar no que Jesus fez em sua vida de verdade. Você precisa começar a acreditar porque não é porque, nossa, que história triste, ou que história, sabe? Talvez a gente não tenha um testemunho tão chocante. Talvez alguns de nós aqui nasceram, sabe, num ambiente de igreja e tá tudo certo, a sua história é válida, alguém vai ser tocado, o Espírito Santo vai pegar essa informação que você carrega e vai transformar isso em fé e vai tocar as pessoas. A gente precisa tirar a expectativa da nossa história. A nossa história é só uma informação para que alguém conheça Jesus. Muitos creram nele ao ouvir a sua palavra, e aí esses caras falaram assim, ó, agora nós cremos porque nós ouvimos Jesus por nós mesmos. E esses caras ouviram Jesus, não ouviram mais o testemunho da mulher, não ficaram indo lá beber da aguinha dela que ela estava oferecendo, da unção que tocou ela e mudou a vida dela. Não, eles foram lá e beberam de Jesus. E ele fala assim, ó, cara, agora eu creio não só porque você disse, eu creio porque eu mesmo ouvi. Eu creio porque eu mesmo tenho as minhas próprias histórias com Jesus. Eu recebi a revelação de quem é Jesus. Então olha só, cara, eu vou falar uma parada para você. Se você tiver coragem de assumir isso para a sociedade, para você mesmo, e por onde você passar, de que nós não temos nada de impressionante em nós, velho, se a gente não tiver Jesus. Nós não temos nada de muito extraordinário. Não temos, velho. Tudo que nós podemos ter de mais importante é a presença de Jesus. É só, mano, é isso e é tudo isso. É tudo isso. Sabe, quando tinha um cara lá na porta da igreja, lá pedindo esmola, os discípulos passam por lá e o cara pega e pede para eles, cara, você dá um dinheiro aí, dá um trocadinho para mim aqui, quer uma paçoca? Igual os caras que estão no semáforo aí, quer uma paçoca? Aí o que eles falam para ele? Cara, olha aqui pra gente, olha aqui para mim, eu não tenho, cara, eu não tenho isso aí, mas eu tenho uma parada muito mais louca para te oferecer. Será que a gente está disposto a levantar da onde a gente está e dar a mão para quem está pedindo de coisas comuns para nós, porque eles não têm consciência da sede da alma? Nós já recebemos um pouquinho da revelação. Você está disposto a levar a mão para ele e dar daquilo que você está bebendo? Porque esses discípulos dão a mão para esse cara, mostrando, assumindo que, cara, a gente não tem nada para satisfazer agora a sua necessidade momentânea. Mas eu tenho uma parada que vai ecoar para a eternidade, para a sua vida. Eu tenho uma parada muito maior, velho. Você vai carregar uma história que poucos carregam.
E essa história que você carrega vai tocar outras pessoas. Não pela capacidade da sua história, mas pelo Espírito que vai gerar nas pessoas algo incrível através daquilo que você viveu. Então eles pegam aquele cara pela mão e falam: levanta e anda em nome de Jesus. E o cara sai pulando igual um louco. A gente estava tudo jogado pelas esquinas aqui, cara. Eu não sei se você já percebeu, mas a nossa casa reúne o povo mais estranho, mais improvável de todos os rolês que eu já vi na minha vida, cara. Cara, e de alguma forma alguém passou por lá e falou assim: cara, você quer um miojo para ficar comendo aí? Ou você quer algo de verdade, para a eternidade? Sabe, Jesus chamou pessoas importantes para a festa. O rei chamou um monte de gente importante, esses caras não quiseram. E, mano, na moral, ainda bem que eles não quiseram, porque isso chegou para nós, que estava perdidaço, largado aí por aí. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos alcançou. E não despreze, cara, em nome de Jesus, a história que você viveu. Não despreze, cara, a porção que Jesus derramou sobre a sua vida, as coisas comuns que têm acontecido na sua vida. Não despreze, cara, porque o Espírito Santo vai usar isso para gerar fé nas pessoas e transformar a nossa cidade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor é perfeito, o Senhor nunca erra, o Senhor é bom. Tudo que nós vivemos, Senhor, precisa apontar para você. Talvez a gente não tenha consciência sobre isso, mas eu peço, Santo Espírito de Deus, pela luz, pela revelação, pela informação que nós recebemos, Senhor, para que isso não caia somente na nossa mente, mas que gere em nós uma fé maior, uma fé necessária, Senhor, uma autoridade maior, para que nós possamos responder, Senhor, e corresponder com você, Jesus, de acordo com a sua santa vocação e com a sua vontade, em nome de Jesus.